Olá, queridos irmãos e amigos que nos acompanham através desse canal, através aqui da internet. É um prazer poder chegar mais uma vez até a sua casa para juntos podermos compartilhar um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E hoje nós queremos estudar com você um tema muito especial, que é o tema Esperança Viva. E eu gostaria de abrir aqui alguns textos da Bíblia com você para que nós possamos meditar e tirar as lições espirituais aqui da Palavra de Deus. Para que nós possamos dar início ao nosso estudo, eu convido você a fechar os seus olhos para elevarmos uma prece ao nosso Deus. Oremos. Nosso querido Deus e eterno Pai, nesse momento nos reunimos, mesmo que através dos canais da internet, para juntos podermos estudar as verdades preciosas da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, iluminando-nos com o poder do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nesse momento, para darmos início à nossa mensagem, nós queremos convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 3. E eu quero ler com você a partir do verso 7, que diz o seguinte: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Esse foi o verso 7 e o verso 8. Querido irmão e amigo que está acompanhando o estudo nesse momento, como eu já falei, o nosso tema é esperança viva. O povo de Israel, nessa ocasião, eram escravos no Egito. Mas eles não foram para lá escravos. Eles foram para lá porque no momento em que houve uma grande fome em toda aquela terra, havia um homem no Egito que era muito influente. E vocês devem conhecer a história dele, do jovem José. José se tornou o governador de todo o Egito. E naquele momento de fome, de escassez de comida, ele então recebe o seu povo, recebe o seu pai, os seus irmãos e todo aquele povo que acompanhava a sua família. Mas com o passar do tempo, José morreu e aqueles que não gostavam dele começaram a perseguir os seus parentes, perseguir o seu povo. E então, a partir daí, o povo de Israel passou a ser tratado não mais como amigos do reino ali dos egípcios, mas começaram agora a ser tratados como inimigos. E foram então tornados escravos. O povo de Israel sofreu muito na mão dos egípcios, mas sempre eles estavam firmes na palavra de Deus, nas promessas de Deus, de que o povo de Israel herdaria as terras, receberia de Deus a posse de uma terra que emanava leite e mel. E essa esperança fazia com que o povo de Israel clamasse a Deus, orasse ao Senhor, buscando dele a sua proteção contra os egípcios, mas também clamando a Deus por uma libertação, para que eles pudessem então possuir aquela terra tão almejada por eles, a terra de Canaã. E Deus, vendo o clamor do seu povo, vendo a aflição deles, pois eles estavam vivendo como escravos ali no Egito, Deus então, como diz aqui no verso 7 do capítulo 3 que lemos, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E olha que coisa interessante que Deus fala aqui no verso 7, conheço os teus sofrimentos. Querido irmão e amigo, Deus conhece o nosso sofrimento. Deus conhece o sofrimento de cada servo dele aqui sobre essa terra. Naqueles dias de angústia, naqueles dias
em que parecia não existir mais esperança para o povo de Israel. Eles estavam como escravos no Egito. Deus apresentou para eles, através do seu servo Moisés, que ele conhecia a cada um deles e que ele conhecia também o sofrimento de cada um. Então Deus, ele chama Moisés, ele chama um homem para ser um instrumento nas suas mãos, para que pudesse tirar o seu povo do Egito. Moisés havia sido criado na cultura egípcia, logicamente era um israelita, né? Foi educado na sua própria casa ali por 12 anos, mas depois começou a frequentar não como um simples hóspede, mas como um verdadeiro príncipe no Egito, a própria corte de Faraó. E ali foi educado na cultura e também na língua e em todo o conhecimento que os egípcios possuíam. Era alguém extremamente capaz. Mas naquele episódio em que Moisés se levanta contra um egípcio, porque este maltratava um dos seus parentes, vamos dizer assim, dos seus, daqueles que participavam da mesma tribo que havia sido agora se tornado escravos, né? Do seu próprio povo. Então Moisés, vendo que aquele egípcio estava maltratando um daqueles seus irmãos, aquele que pertencia ao seu povo, Moisés se levanta contra aquele egípcio, você conhece a história. Então Moisés, ele fere aquele egípcio e aquele egípcio morre. Moisés então passa a ser fugitivo, a ser um foragido ali da terra do Egito e vai para a terra de Midian, onde ele passa ali 40 anos cuidando de ovelhas. Veja, Deus chama agora Moisés, que como ele mesmo diz no momento do seu chamado, já não estava mais familiarizado nem mesmo com o idioma egípcio. Ele disse que era pesado de língua, mas Deus iria usar agora este improvável instrumento para a libertação do seu povo, indicando para cada um de nós, queridos irmãos e amigos que nos acompanham, que Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar cada um de nós. Deus tem todo o poder para usar mesmo aqueles instrumentos menos prováveis para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua missão. Por isso, nos dias que nós estamos vivendo, em que o mundo está temeroso pelos acontecimentos que estão sucedendo aqui na atualidade, medo por uma epidemia que está aí, incertezas em relação ao seu próprio sustento, né? Como sustentar a sua casa, a família, nesse período de distanciamento social, em que muitas pessoas estão isoladas dentro das suas casas. São muitas incertezas, mas eu quero dizer para você, baseado aqui na Bíblia, Deus conhece a tua aflição, Deus ouve a tua oração, Deus sabe as tuas necessidades. E assim como Ele fez com Moisés, sendo um instrumento nas suas mãos para libertar o seu povo, Deus também tem poder para nos livrar de todas as doenças e também de solucionar todos os nossos problemas. Mas a história não termina aqui, queridos. Quando Moisés foi então para o Egito, e ali foram derramados várias pragas sobre o Egito, para que eles pudessem testemunhar o poder de Deus, e após a 10ª praga, a última praga, então Deus faz com que o povo de Israel saia do Egito. E agora, quando eles se distanciam até certo local, o povo egípcio cai em si e vê que o povo de Israel havia saído de suas terras. E com medo do prejuízo que teriam, pois eles eram escravos e tinham mão de obra que era muito importante para a nação egípcia, eles então agora vão atrás dos israelitas. Não simplesmente para que estes pudessem voltar para o Egito, mas para feri-los, porque eles se sentiram humilhados pelo Deus dos israelitas. Agora, queridos irmãos e amigos, o povo de Israel é fugitivo do Egito, diante deles está um deserto e na sua retaguarda estão os egípcios.
E eles começam a caminhar, e eles passam um bom tempo caminhando. E quando eles chegam até um certo local, então bate o desespero no meio do povo de Israel. Porque diante deles está o Mar Vermelho. O que fazer agora? À sua retaguarda estavam os egípcios, que marchavam com toda a força para feri-los. E à sua frente estava o Mar Vermelho, humanamente falando, intransponível. E alguns agora começam a murmurar, dizendo: o Senhor nos tirou da terra do Egito, porque lá não havia sepultura suficiente. E Ele nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos morrer neste deserto, diante desse mar. Veja, Deus estava conduzindo a situação. Deus estava trabalhando constantemente para o benefício do povo de Israel, mas mesmo assim o povo de Israel se rebelou contra Deus na primeira oportunidade. Queridos irmãos e amigos, não existe nada impossível para Deus. Quando você lê aqui o livro de Êxodo, capítulo 14, e a partir aqui do verso 20, diz o seguinte: e ia entre o campo dos egípcios e o caminho do povo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que de toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Verso 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Isso é impressionante, isso é extraordinário, porque diante daquele mar intransponível para aqueles homens, Deus então pede para que o povo de Israel marche. E você pode ver isso, por exemplo, aí no verso 15 do capítulo 14 de Êxodo, que Deus diz para Moisés: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então, quando Moisés chega diante do mar, Moisés então pede para que o povo toque os seus pés na água, e então Deus faz um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Um dos eventos mais extraordinários que marcou toda a história de Israel e ainda hoje impressiona aqueles que leem a palavra de Deus. Que Deus poderoso, querido irmão. Que Deus extraordinário. Que Deus maravilhoso. A esperança que parecia estar morta, a esperança de libertação que parecia ter acabado, agora, mais uma vez, se torna uma esperança viva. Louvado seja o nome de Deus. Deus tem poder para abrir o mar, e Ele então abre o mar para aquele povo passar. E eu quero dizer uma coisa para vocês: quando passa aquele episódio do Mar Vermelho, quando o povo de Israel passa pelo meio do Mar Vermelho, e então os egípcios morrem ao mar se fechar, o povo de Israel tem mais outros desafios. Mais uma vez está diante deles o deserto e muitos desafios. Muitas vezes o povo de Israel, temeroso, desconfiou de Deus. Deus providenciou para eles o maná. Deus fez sair água da rocha. Deus fez inúmeros milagres no meio daquele povo. Mesmo assim, em uma outra ocasião que gostaria de compartilhar com você, o povo de Israel murmura contra Deus. Você pode abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 2. E nós iremos ler, aliás, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 26. Acompanhe aí na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 26. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmuraste nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Verso 29. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais.
o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho, pelo qual andaste até chegaste a este lugar. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acompanhar. De noite, no fogo, para vos mostrar o caminho, por onde havias de andar, e de dia, numa nuvem. Queridos irmãos, essa história é também extraordinária. O povo de Israel estava agora diante de um grande desafio. A terra que Deus havia prometido estava cheia, estava habitada por pessoas que eram consideradas até mesmo como gigantes. E então aquele povo teme em entrar para desapropriar aquela terra. Aquela terra era do povo de Israel por direito, mas estava habitada e Deus queria que eles expulsassem aquele povo daquela terra. Mas os 10 espias que trouxeram um relatório negativo influenciaram o povo. E apenas 2 daqueles 12 espias, 10 deram um resultado negativo e apenas 2 deram um relatório positivo, dizendo: a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra tem, as plantas crescem de forma muito frondosa. Eles deram um bom relatório, Josué e Caleb. Mas o povo de Israel resolveu aceitar o relatório daqueles 10 espias, aqueles 10 espias que deram um relatório negativo. E eles agora passam novamente a perder a sua esperança. A esperança morre mais uma vez no coração daquele povo, pois eles imaginavam que os desafios que eles tinham à sua frente eram maiores do que o Deus que eles serviam. Que coisa triste! Deus havia feito tantos milagres no meio daquele povo, mas mesmo assim o povo permaneceu incrédulo. Queridos irmãos e amigos, Deus então fala com aquele povo e Deus então não permite que aquele povo entre naquela terra por causa da incredulidade deles. No verso 34 ele diz, do capítulo 1 de Deuteronômio: tendo, pois, ouvido o Senhor vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por vossa causa, dizendo: também tu não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba esta terra por herança. Queridos irmãos, aquele povo tinha recebido de Deus inúmeros milagres e poderia haver no seu coração uma esperança viva, porém a esperança parecia estar morta nos seus corações. E Deus não permitiu que aquele povo entrasse na terra, não porque Deus é mau, não porque Deus é vingativo, não, mas porque aquele próprio povo fez com que a esperança que existia nos seus corações morresse. Mas eu quero dizer para você, neste momento, que existe uma esperança viva. Nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é maior do que todos os desafios que possamos enfrentar aqui nessa terra. E hoje estamos enfrentando desafios, mas creia, pelo poder da palavra de Deus, que assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito, assim como Deus fez com que aquele povo de Israel possuísse a terra de Canaã, assim como esse mesmo Deus da Bíblia, que a Bíblia apresenta, o nosso Deus, esse Deus que fez tantos milagres, tantas maravilhas, Ele vai nos dar a vitória no final de tudo. Que bênção! Louvado seja o nome de Deus, queridos irmãos. Temos diante de nós grandes desafios, mas o nosso Deus é maior do que qualquer desafio. A esperança não morreu, a esperança está viva. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, João diz: vi novo céu
e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, esse texto que eu acabei de falar, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1. E você deve conhecer a história, pois Deus disse que ali não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Querido irmão, querida irmã e amigo, nesse momento eu quero convidar você a confiar em Deus, a continuar firme na rocha eterna que é Cristo, pois Ele é a nossa esperança viva. Assim como Ele operou tantos milagres no passado, Ele irá nos conduzir até as mansões celestiais. Esse mundo não é para nós, esse mundo vai de mal a pior, mas que a nossa esperança não esteja limitada apenas a este mundo e às coisas que estão acontecendo, mas que a esperança esteja viva no nosso coração. Querido irmão, querida irmã, você quer que essa esperança esteja viva no seu coração? Você quer dizer para Deus: Senhor, que a minha esperança, que a minha fé esteja firmada em Ti, e assim a minha esperança continue viva e vibrante para a honra e glória do Senhor? Se esse é o seu desejo, querido irmão, medite na palavra de Deus, confie no Senhor, como diz a Bíblia, entrega o teu caminho ao Senhor e tenha certeza de que Ele irá manter dentro do seu coração, dentro da sua mente, a esperança cada vez mais viva até a volta de Jesus. Se esse é o seu desejo, ter essa esperança viva no seu coração, eu quero convidar você a encerrar este momento de reflexão da palavra de Deus, fazendo uma oração. Feche os seus olhos, vamos juntos orar. Nosso Deus e nosso eterno Pai, a esperança continua viva no nosso coração, pois temos a certeza de que assim como o Senhor guiou o povo de Israel no passado, assim como o Senhor fez tantos milagres no passado, aquele povo, infelizmente, muitos deles não reconheceram e ficaram impedidos de receber a terra, mas aqueles que foram fiéis ao Senhor entraram na Canaã terrestre. Que nós, nestes dias, Senhor, de grandes desafios, possamos confiar na Tua mão poderosa e assim continuarmos firmes em Ti, com a certeza de que o Senhor nos dará a Canaã celestial. Abençoe cada um dos Teus filhos que oram comigo nesse momento. Seja com cada um de nós e fortalece a nossa esperança, mantenha a nossa esperança viva em Ti. Nós Te suplicamos todas estas bênçãos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Que Deus abençoe a você, querido irmão e querido amigo que assistiu, que acompanhou essa reflexão da Palavra de Deus. E que a graça, a paz do nosso Deus esteja no nosso coração e, acima de tudo, que no nosso coração vibre a esperança viva em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.